Palavra da verdade. A visão sobre um carneiro e um bode. Daniel, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquele que tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Eulai. Então levantei os olhos, vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se aos carneiros que tinha os 2 chifres, e qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhes o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até os príncipes do exército dele, tirou o sacrifício diário, e o lugar de seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa da transgressão, e deitou por terra a verdade, e que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assolada, a visão na qual é entregue o santuário e os exércitos a fim de serem pisados. Ele me disse, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido visão, procurei entender, e eis que se me apresentou diante de uma coisa aparência de homem. E ouvi uma voz do homem de entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio para perto de onde eu estava. Ao chegar, ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, estende-te, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí e senti o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significava que 4 reis se levantarão deste povo, mas não com força igual que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os predicadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra os príncipes dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém,
Preserva a visão, porque se refere aos dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem o entendesse.